Olá, estamos começando mais um episódio do podcast Koga TV. E hoje estou trazendo um tema muito especial, o sagrado feminino. Muitas pessoas acham que conhecem o sagrado feminino, mas hoje, conhecendo muito bem Patrícia Santos, que nossa convidada do dia, vocês vão entender o que é um sagrado feminino passando na pele. Tudo bem, Pati? Tudo ótimo. Bom, gostaria que você se apresentasse para as pessoas conhecerem quem é Patrícia Santos. Eu sou Patrícia, mulher, 44 anos, mãe de cinco, quatro meninas e um menino. E se você fizesse essa pergunta para mim um ano atrás, eu ia falar: eu sou terapeuta holística, eu sou isso, eu sou sacerdotisa de Umbanda, eu ia te falar um monte de coisa. Mas eu sou sacerdotisa de mim mesma, Uhum. primeiro lugar. Perfeito. Bom, e hoje nós iremos falar do sagrado feminino, né? Mas antes da gente começar a trazer algumas abordagens de alguns temas bem importantes que eu quero perguntar, minhas dúvidas que eu quero tirar com você, eu queria que você me falasse como começou o seu sagrado feminino na vida. Nossa, o meu sagrado feminino, acho que começou com a minha história de vida. O primeiro podcast que a doutora Ana. Doutora Ana Bernal, aqui da Coga Eu me TV. identifiquei muito com as questões de violência doméstica, de relacionamento abusivo. Sim. Então, acho que ali, na verdade, o meu feminino ele foi abafado. No Eu, seu relacionamento. que é com o pai dos meus filhos, ele Uhum. faleceu em 2014 e a gente começou a ficar junto em 2003. Ele era alcoólatra, ele tinha um temperamento muito forte. Só que a gente só conhece as pessoas quando a gente vai morar junto, né? Então, quando a gente Sim. namorava, era tudo mil maravilhas. Mas depois ele foi se tornando possessivo. A minha casa, ela tem 36 câmeras, pra você ter noção. Parece um Big Uau! Brother. Onde você mora hoje? Era pra me vigiar? Ele queria Sério? colocar até aquela câmera que grava o que a gente fala. Então eu não podia estudar, não podia ter amigo. Então eu me vi em 2003, engravidei, né, da Maria Eduarda, por isso que a gente foi Uhum. morar junto. Eu já era mãe da Vitória. E ali eu Caramba. me vi sozinha. Primeiro eu fiquei numa depressão porque eu vim da Zona Leste pra cá, não tinha ninguém aqui, só ele. Então meus amigos ficou na Zona Leste, meus parentes ficou tudo lá. Ele tinha parente aqui? Sim, a família dele toda é Tá. daqui. E aí nisso tem aquela coisa da gravidez, os hormônios, tudo Uhum. passou. E nisso ele foi se revelando. Quando a Maria tava com 4 meses, eu engravidei das gêmeas. Então a Maria fez Nossa! um ano no dia 21 de abril, a gêmeas nasceu no dia 22, é um ano e um dia de diferença. Então eu me vi lá com 24 anos, quatro filhos. E assim, eu não fazia mais nada, só cuidava da casa e ele cada vez mais possessivo, assim, mas eu morava num condomínio que eu nem saía de casa, não tinha por que ele ter E não ciúme. tinha câmeras ainda. Não tinha. Tá. Não tinha. Nisso, eu fui ficando depressiva, ele cada vez bebendo cada vez mais, porque o alcoolismo, a pessoa acredita que é aquela pessoa que bebe todo dia. E Uhum. ele bebia só de fim de semana, só que ele bebia muito. E aí tinha as brigas, né? Porque eu não podia ir nos meus pais, Que era na Zona Leste. só podia ir se ele estivesse junto. Só que Tá. sempre final de semana tinha alguma coisa, outra coisa pra ele fazer que não dava pra ir pros meus pais. No entanto, que teve uma vez que eu lembro que eu peguei as crianças, a gente tinha dois carros, porque eu precisava ter um carro, porque vai que alguma das meninas ficasse doente, aí Uhum. enfiava todo mundo no carro, ia pro hospital. E uma vez eu peguei, liguei só, tô indo pra minha mãe. Não deu 40 minutos que eu tava na minha mãe, ele chegou atrás. Então era Nossa, assim, bem o comportamento que nós comentamos no primeiro podcast com a era doutora aquela Ana Bernal. questão do controle, dinheiro era tudo na mão dele, então tudo que eu precisava fazer, eu tinha que pedir dinheiro pra ele. Tudo, tudo. Aí eu Uhum. queria E o fazer, porquê, né? eu queria fazer um artesanato. Sempre fui dos manuais, faço crochê, tricô, bordado, costuro. Que Tem, legal. É assim, dom. Eu é, falo que isso é dom, gente. eu podia fazer pra gente. Eu não podia Uhum. fazer pra vender. Ele, você vai vender pra quem? Você não sai nem de casa. Ele não queria que você tivesse contato com outras Então, pessoas. na verdade, eu acho que ele não queria que eu tivesse dependência, porque ele queria que eu ficasse Tá. dependendo dele. E eu acho que ele não queria que eu crescesse. Aí o que que aconteceu? Eu fiquei a depressão cada vez pior. Quando as meninas Será que também gêmeas. teve uma depressão pós-parto ali também? Não, Não? não. Foi bem depois. A médica falou que. Não, foi um conjunto. Acho que eu já engravidei na depressão, mas não foi pós-parto, porque a Tá. pós-parto a mãe nem cuida da criança, né? E eu Uhum. tinha que fazer a questão de cuidar. Então, quando elas tinham uns 9 meses mais ou menos, foi a minha primeira tentativa de suicídio. Caramba. Foram cinco em 40 dias. Nossa. Assim, eu tô aqui, não sei porquê. A última eu fiquei assim Sagrado feminino, total, né? uma semana internada, que eu não lembro dessa semana que eu fiquei no hospital.
A minha mãe que ficou no hospital também, disse que ele aparecia na porta para fazer a visita, parecia que eu tava com um demônio, ela falou. Que eu queria arrancava tudo, pisaram me amarrar. Eu não lembro. Parecia que eu tava com um bicho. É porque você tava desesperado Eu em ver ele. xingava ele. Isso aqui é culpa sua. Eu falava um monte de palavrão, vinha todo mundo me segurando. Assim, e eu não. Deu um apagão. Eu não consigo lembrar. Eu acredito também que é por conta das medicações. Sim. E assim, imagino que a gente tá passando um resumo aqui do que você passou. Então, imagino que você já tava guardando Sim. de coisas E não, acumuladas, eu né? comecei a ficar com ele em 2003. Isso foi em 2005. Então foi pouco tempo. A gente só não tá mais junto porque ele faleceu em 2014. Então eu fiquei esses anos todos ainda sofrendo. Só que foram diminuindo os tipos de agressão quando eu fiz BO. Eu fui e fiz um boletim de ocorrência de agressão. Parabéns, porque as mulheres têm medo, né? Porque eles colocam tanta pressão, tanto medo que bate uma insegurança de ter essa iniciativa importante. Só que era diferente a lei. Hoje, se eu fizer um BO de agressão de Maria da Penha, a pessoa é chamada na delegacia automaticamente. Antes, não. Antes eu ia fazer um BO e eu tinha que reapresentar para ele ser intimado. Era diferente. Então, eu cheguei a fazer o BO, mas eu não cheguei a reapresentar. Então, acho que ele ficou com medo. Então, não tinha agressão física, tinha agressão verbal. Uhum. Aí, Mas nessa... ali inibiu ele também Sim. de partir para as outras agressões. Só vamos que dizer assim. nessa de eu ter essas depressões, ficar mal, ele, por algum motivo, que eu não sei o que eu fiz para ele ter medo, ele falou que ficou com medo de deixar eu com as crianças em casa, sozinha. Aí ele levou eu para trabalhar com ele. Então, eu o que fazia? Ele tinha uma empresa de engenharia e que prestava serviço para Mercedes. Chegou a época que a gente tinha 50 funcionários, assim. E Não, e tudo que você tá me falando, eu tô lembrando do primeiro episódio e bate realmente muito. E as pessoas que estão nos assistindo hoje, tu pode ter certeza que também vão se identificar com essas histórias. sim, conforme ele foi crescendo financeiramente, a empresa foi crescendo, as agressões verbais foram crescendo. Então, eu era favelada que veio da Zona Leste. Então, se eu tentasse me separar, falasse em me separar, que juiz que vai deixar meus filhos com você? Você era uma favelada, eu sou um empresário, você nem informação tem. Aí eu fiquei com isso na cabeça. É porque era uma Eu ameaça pra dar preciso me medo. livrar. Na hora que eu vi a brecha que ele me levou para trabalhar com ele, só que assim, ele tinha assim a investigação de borderline. Ah, tá. Então ele oscilava Mas muito. E tinha época não que tinha um ele diagnóstico fechado, não, então. Tá. estava em investigação quando ele faleceu. Tá. Ele era muito amoroso também ao mesmo tempo. Então ele parecia que tinha duas personalidades. Existiam dois Ricardos. Um que queria me estar ali preso, e ele era um ótimo pai. Então, na época boa dele, eu repensava, ai, será que eu não sou... Porque é isso que eles querem, que a gente pense que é coisa da nossa cabeça. Sim. Então, quando foi em 2008 que eu fui trabalhar com ele, eu consegui convencê-lo de fazer faculdade. Nossa, mas também Mas foi... foi difícil, pelo visto, pela história não, aqui. nem me formei. Nem me informei. Sério? Aí, quando foi eu entrei na faculdade em 2009, e ali a gente, psicologia. Porque você já queria entender o que estava acontecendo com você. Aí eu fui começando a entender um monte de coisa. Aí a gente vai ter, ampliando o leque de amizade, de convivência com outras pessoas, porque eu era muito restrito. Aí começou assim, eu fiz amizade com um menino que morava 2 ruas depois de mim, mais novo, 10 anos mais novo. E gay. Eu falo assim, ele não era bicha, ele era tricha, né? Então ele nunca ia querer ficar com você. Não, nem eu com ele, era muito mais novo. Era um amigo gostoso, aquela amizade gostosa mesmo. E ele começou a ter ciúme desse amigo. E começou, assim, me infernizar num nível. E nisso, eu engravidei em 2011 do Julinho, que é o meu caçula, que tá com 13 anos. Só que assim, ele era vasectomizado. Ele vasectomizou em Nossa, eu já imagino que você passou. Em 2010. Eu lembro que foi no meu aniversário. Ele não foi pro aniversário, que eu fiz na casa da minha mãe. Fiz um puta de um churrascão lá. Eu e meu irmão, que a gente faz em fevereiro, a gente é aquariano, né? A gente faz junto. Aquariana aqui também, então. E chegou na sexta, falei, cadê você? Ele, Paty, eu operei na quarta-feira e eu não vou conseguir ir, porque eu tô com um saco desse tamanho. Falei, como assim? O negócio é simples. E não, Paty, você vai ter que vir aqui me socorrer. Eu voltei da Zona Leste, vim aqui, peguei ele e levei pro hospital, porque o médico operou ele na quarta e na quinta foi para um congresso em outro estado. Porque geralmente é simples. Só que o bonito saiu da cirurgia, foi pro MESC, foi pro clube fazer sauna. Não tomou os antibióticos, tomou cerveja. Chegou no outro dia, tava com um negócio desse tamanho.
Bom, só pra gente adiantar aqui. Deu aquele trabalho todo, você não teve sua festa de aniversário, Não, eu provavelmente, tive a mas teve que festa. largar um pouquinho todo mundo lá. Não, larguei ele aqui e fui pra festa. Ai, que Falei, eu bom. não sou médica nem enfermeira. Ali já começou o sagrado feminino, então. Sim, sim. Ali você já começou a falar, peraí, eu tô me erguendo aqui como mulher, Então, isso entendeu? foi em fevereiro de 2010. Quando foi em 2011, a minha menstruação atrasou. Mas a minha menstruação sempre foi meio desregulada. Uhum. E eu fui fazer os exames uma vez por ano. Eu tive os meus 5 filhos com o mesmo médico. Aí eu falei assim, ó, doutor Geraldo, tá meio esquisito. Aquele, não, vamos fazer os exames, né, que a gente faz anual, né, o Papa Nicolau, ultrassom das vias urinárias e tal. E na hora da ultrassom, o médico cancelou. Falou assim, ó, vamos cancelar porque tem que ser um médico da fetal, porque tem um embrião. Eu levantei, assim, com o negócio lá. Eu levantei e falei, como assim? Meu marido é operado. Me deu um É desespero. porque demora um tempo, né? Mas o homem acha que eu operei hoje, amanhã já não posso mais ter esse risco de ter o filho. Eu fiquei Tem um tempo. desesperada. Falei, como que eu vou falar pra ele que eu tô grávida? Porque tem medos, né? Caramba. E porque do jeito que ele é, Uhum. nossa, dito e feito. Cheguei em casa, falei assim, ó, o médico acha que eu, né, saiu que eu tô grávida, eu vou ter que refazer a ultrassom. Aí a gente fez a ultrassom. Isso foi numa quinta, a gente fez na terça. Esse final, sexta ele encheu a cara, sábado ele encheu a cara, domingo e ele falando, Paty, se você me traiu, me fala. Chega Me uma hora que fala. você acha que A você sabe gente, que não fez, mas você chegar a a pensar, será que eu gente fiz? a gente se separa e tá tudo bem. Agora, quando o neném nascer e eu fizer o DNA e o filho não for meu, vai aparecer no Datena. Meu pai do céu. Era desse jeito. Caramba! E aí tudo ali você já começou a se fortalecer um pouco mais do Sim. que era no começo. Sim. Aí eu falei, eu não vou fazer DNA com o neném na minha barriga, porque eu não vou expor o neném, porque tem que enfiar agulha e tal. Sim. E eu falei, vai fazer o espermograma. Aí ele fez, tava tudo ok, como se ele não tivesse operado. Viu? Porque demora, né? Tava como se ele não tivesse operado, o neném nasceu, dizia ele que fez, chegou a fazer o DNA e que era dele mesmo, óbvio que não tinha como ser de outro, Uhum. né? Assim, eu duvido, porque hoje eu percebo que ele gostava muito de jogar. E ele usava a minha fraqueza, tudo, ele percebia que eu tava com a autoestima lá embaixo, então ele usava tudo isso contra Ele mim. manipulava, que nem a gente conversou lá Só que quando o atrás. Julinho nasceu, ele ficou um ano e... O Juninho nasceu em abril de 2012, ele voltou a beber em novembro de 2013 e morreu em junho de 2014. Porque aí ele voltou a beber com a corda toda, dormia com a vodka debaixo do travesseiro. Meu Morreu de pancreatite Deus. alcoólica, 38 anos. Então, depois que ele faleceu, você teve, por mais que você passou por todas essas dificuldades, tem um luto ali dentro de você, entendeu? E você passou esse luto e soltou o seu sagrado feminino. Sim. E Aí, como foi esse despertar do seu sagrado feminino? Porque assim, a gente tá falando de um sagrado feminino, de uma mulher que ficou viúva, traumatizada, com 5 filhos. então, Com acho uma que... casa do Big Brother de traumas também. eu acho que uma das coisas que me ajudou foi o Remy, né? Que é meu companheiro hoje. A gente fez segunda-feira, 11 anos que a gente tá junto. E ele é totalmente o oposto. Eu coloquei pra mim que eu não ia me fechar pra um relacionamento porque deu errado. A gente não tem que generalizar. Aí, já é mais um tópico do sagrado ali. A gente não Porque pode toda generalizar. conversa eu vou sentindo o sagrado e vou falando ali Porque pro a pessoal gente vê as entender. mulheradas, um monte de mulherada traumatizada. Eu não quero mais saber de homem, porque homem não presta, homem... Não. A gente não pode generalizar. Porque tem muitos homens bons. Então, eu sempre coloquei pra mim, eu falei, eu quero arrumar alguém, né? Ele morreu em junho, em novembro a gente começou a namorar. Assim, um monte de gente virou a cara, que eu não tava respeitando É, o o julgamento. luto da família. Quem morreu foi ele, não Mas foi ninguém eu. viu o seu luto de anos do casamento, porque é um luto. Você foi morrendo aos poucos ali, né? E Isso o ninguém Remy, ele é o julga. oposto. Ele sempre me coloca pra frente. Ele deixava eu estudar. Ele sempre me empurrou pra frente. Era o oposto do Ricardo. Então, a Então- história do sagrado feminino literalmente é uma história mesmo, assim, de perder a sua essência, a sua identidade, o seu amor eu me próprio. perdi de mim mesma. E de repente você foi redescobrindo tudo isso. Sim. E nessa trajetória do redescobrir, o que entrou junto com você? Então, acho que foi a espiritualidade, né? Era uma coisa que eu não podia exercer. Ele era ateu. Ele falava que ele não acreditava em nada. E eu vim de uma família católica, mãe católica, parte do meu pai espírita. Sempre fiz catecismo, tudo, mas assim, eu não me encaixo. Eu falo que eu sou peixe de oceano, não sou peixe de aquário, né? Só o signo, né, Aquário? E
Comecei a buscar a espiritualidade, aí eu parei quando eu tava casada com ele. Cheguei a fazer um curso na casa de bruxa, de bruxaria natural, tal. Mas assim, foi com muita briga pra eu fazer o curso. Era 10 horas da manhã, das 10 ao meio-dia, numa quarta-feira. Mas assim, era uma briga pra eu ir fazer o curso. Assim, a gente tinha uma condição, então eu tinha empregada que ficava em casa com as crianças. Mas assim, era uma briga. E aí eu retomei tudo, os estudos. Aí eu voltei a estudar, fiz sacerdócio de Umbanda. Aí eu fui fazendo um monte de outros cursos, sempre com incentivo do Remy. E outra coisa que também a gente conversou um pouquinho lá fora, assim, né? Você também fez bolo pra fora, né? Sim, Que bolo, por sinal, gente, ela trouxe um bolo. quando o Ricardo faleceu, eu falei, e agora? O que que eu vou fazer com 5 filhos? O Julinho ainda Uhum. tava. A gente não tinha o diagnóstico dele. Percebi que ele era diferente, mas eu não, ele tem um diagnóstico de TDAH e autismo, suporte 1. Falei, mas o que que eu vou fazer? Minha casa é gigante, 700 metros quadrados, vinha 900, em 2014, R$ 900 de conta de luz. Tipo, era quase 2 Nossa. salários mínimos. Falei, como que eu vou fazer pra me ver? Eu não trabalhava. E uma amiga minha, eu fiz o bem casado do casamento dela em 2012. Porque ela ia casar. Ela falou Uhum. assim, pai, eu tô tão triste porque eu não vou ter bem casado. Eu falei assim, eu sou boa na cozinha, eu vou aprender a fazer. Eu aprendi a fazer pra ela, pro casamento dela, Caramba. pra Dani Valeriano. Fiz pra ela os bem casados. Alguém comeu, gostou e comprou. Óbvio que o Ricardo boicotou. Você não precisa trabalhar. Porque eu queria ter ido pros Aí, doces. então, seu ex-marido, ele estava vivo nessa época? Tava em Tá, 2012, ele morreu em 2014. tá. Quando ele Então, faleceu, toda hora seu sagrado queria chegar sim, e quando ele faleceu, cortava. uma outra amiga falou: Paty, você tem a mão tão boa. Porque todos os aniversários das crianças, por mais que ele tivesse um poder aquisitivo bacana, Quem e fazia o pod... bolo era quem você. fazia os doces, quem fazia tudo era eu. Eu falava assim: eu tenho que economizar. Eu pensava, tinha que economizar o dinheiro dele. Uhum. Mas eu acho que já foi a vida me preparando, Com porque certeza. foram anos eu fazendo todos os doces, todos os bolos, fazendo Uhum. tudo, salgado, tudo. E aí minha amiga falou, Paty, você tem a mão muito boa. Por que que você não faz pra fora? Eu falei, mas eu vou anunciar onde? Ela disse, tem essas sites de compras coletiva, tem um que é só aqui do ABC que fechou, hoje não existe mais. E aí eu Uhum. entrei em contato, não precisava ter CNPJ, porque ele faleceu e deixou meu nome todo estrupiado, né? Putz. Casa indo pra leilão, minha casa foi pra leilão 700 não, 17 vezes. Não, e assim, a saúde mental, Sim, uau. sim, quando eu descobri esse negócio do leilão, eu engordei 20 quilos. Eu nem dormia. Então, imagina a cena, então. Você foi lá, viúva, seus filhos, fez o bolo pra fora, bem Sim, casado, costurava também, pelo que você sim. falou, fazer artesanato, né? Sim, aí quando foi a pandemia, ninguém mais fazia festa. Porque nisso eu comecei a vender, Nossa, é vender verdade. bastante bolo, vender bastante doce. O Remy, ele sempre me ajudou, não posso reclamar. Verdade, teve a Quando as pandemia. coisas apertou, assim, a gente não passou fome, a gente passou perrengue pra caramba. Mas a minha mãe Uhum. ajudou, minha sogra ajudou, isso aí Teve eu uma não... rede de apoio ali, né? Sim, Isso é assim, na importante. hora que o bicho pegou, eu falei, meu, eu não vou conseguir comprar. Ó, mais uma situação do sagrado feminino. A gente aceita a rede de apoio. Sim, Isso é importante, porque é uma sim, mulher ajudando outras ali, sim. entendeu? A minha mãe e minha avó ajudaram, a minha mãe e a minha sogra ajudaram Então, aquela ajuda bastante. que você recebeu, provavelmente é a ajuda que você começou a dar depois. Sim, Para outras mulheres que, às vezes, a história não é a mesma, mas é parecida. Mulheres que procuram você atualmente para trabalhar o sim, sagrado feminino delas, entendeu? sim. E é incrível que quando a gente tá em roda, quando eu anuncio, vou lá, coloco no Instagram que a gente vai o próximo Sagrado Feminino, que agora vai ser dia 7 de dezembro. Parece que, assim, aparece pessoas diferentes, que cada sagrado é uma temática, pessoas que eu não conheço. Quando a gente tá em roda, vai compartilhar no final tudo que uma fala uma coisa, outra fala outra e se conecta comigo. Porque quando eu tive o chamado mesmo para trabalhar com outras mulheres, eu questionei, eu tava na força da ayahuasca, eu falei: "Como assim eu vou trabalhar com outras mulheres? Eu Uhum. tenho um monte de coisa, um monte de trauma para eu trabalhar em mim, mas a sua cura vai vir através de ajudar outras mulheres a se curarem". E é isso, é a trajetória. Sim, Não é pensar lá na frente, você é o veio percurso. com uma força da ex-sogra, da sua mãe, no momento que você não estava muito forte ali. Então, sua saúde mental, sua saúde física, sua saúde emocional, sua saúde espiritual, ela começou a receber um acolhimento. Sim, Então, tudo isso fez você se preparar para chegar nas rodas das mulheres do Sagrado Feminino e trazer essa força e trazer essa energia para elas. Quando você trabalha com o Sagrado Feminino, né, no seu espaço,
E o que você faz ali do sagrado feminino? O que é um sagrado feminino para as pessoas entenderem? Para mim, um sagrado feminino é a gente se reconectar com a nossa essência e com os ciclos. Pode ver que tudo na natureza é cíclica. E a mulher também é. Pode ver que a gente tem menstruação. E tem Sim, a fase pré-menstrual, verdade, a pós-menstrual. fase da lua. Sim, e a gente corresponde a esses ciclos. Então vai ter semana que eu tô cheia de disposição. Por quê? Eu tô na fase ovulatória. Vai ter semana que eu tô mais chatinha ali, é porque eu tô na Uhum. TPM. Então a gente respeitar esse ciclo. Tô minguada, Então, minguante, a lua. e usar a nosso favor. Eu tô na fase Sim. que eu tô cheia de disposição, o que que eu posso fazer? Ah, eu tô com esse projeto, esse e esse. Então, vamos trazer isso ao meu favor. A semana que eu tô mais murchinha, não, vou me resguardar, ficar quietinha, colocar a cabeça em ordem, pra na semana que eu tiver cheia de energia, a gente conseguir fazer as coisas. Então tudo isso você leva pro sagrado Sim. feminino. E fora assim, eu fiz constelação familiar, nisso eu fui fazendo um monte de outros cursos. Então, pra mim, o sagrado feminino é a questão mais terapêutica. A medicina, cacau, ayahuasca, vinho das bruxas, ela vem como um plus, só para integrar o que a gente vive. Então, eu trago dinâmicas, né? No último sagrado feminino, a gente fez a vaporização do útero. Legal. Então, todo sagrado feminino, a gente faz algo coletivo, para a gente se integrar. Porque é a gente se reunir, sem ser para falar mal de outra mulher, sem ser para fazer fofoca. É pra Uhum. gente se reunir para construir algo juntas. Porque a mulherada perdeu isso. A E, mulherada tá tudo e na assim, energia que é masculina. importante, né? Eu falo muito assim da parte da saúde mental das pessoas, eu costumo falar. Esse encontro de mulheres é um encontro da saúde mental. Sim, Por quê? Às vezes uma tá passando por uma situação de síndrome do pânico ou crise de ansiedade. A outra está passando por uma situação de luto. A outra está passando por uma depressão. Ou a outra tem um relacionamento tóxico. A outra está passando por uma situação que tem uma enfermidade familiar. é terapêutico. É É uma roda terapêutico, terapêutica. né? E você comentou do chá de Artemisia, né? Sim, eu trouxe. Então, hoje eu quero entender um pouco do chá da Artemisia, se você puder, por favor, né? Eu vou. Colocar aqui pra gente, explicando enquanto você vai falando, por favor. Pode sentar aqui colocando. O chá de Artemisia, ele é considerado o vinho das bruxas, E por quê? porque é a erva que traz a intuição. Então, as mulheres, as curandeiras, lá da época da nossa avó, da nossa bisavó, elas É usavam ancestral, então. isso. Elas usavam para intuição, quando elas estavam passando por algum perrengue, para trazer clareza. Eu falo que é a medicina da clareza. Uhum. Então, assim, vamos pensar nos dias atuais, né? É como se fosse um remédio que a gente compra na farmácia para trabalhar alguma emoção nossa que não está Sim, favorável. Então, sim, as mulheres antigamente, a gente sabe que era tudo no jardim, sim, né? Você pegava a sua erva, você fazia as coisas certinho para tomar. Então, essa parte aqui do chá de Artemisia também ajuda nas emoções sim, e aqui, na nossa saúde mental, sim. nossa saúde aqui emocional. Então, ela traz também muita lucidez, clareza. Então, Uhum. assim, à noite, assim, a gente começa a ter sonhos vívidos. Que a gente acaba lembrando desses sonhos. Sim. E, e assim, ele é ritualístico, ou ele a gente faz que nem um chá de camomila. Então, eu gosto de fazer o chá e sempre colocar uma E é intenção. como se fosse, se a gente parar pra olhar, um chá de camomila, né? Eu tinha um mestre, né, o Adriano Camargo, o herveiro, que ele fala que a gente tem que ter um relacionamento de amizade e confiança com os guias e com as ervas. Então, a gente faz, durante o curso de ervas dele, a gente pegava uma erva e ia se relacionando de várias formas, fazendo banho, fazendo defumação. E a Artemisa eu faço a mesma coisa. Então, eu tô tendo uma relação de amizade e confiança com ela já tem uns meses. Então, eu vou colocar aqui Uma uma intenção. intenção desse sagrado feminino, dessas mulheres que estão nos assistindo aqui agora, para elas também receberem Mas informações ela assim, importantes. o excesso dela não faz mal. Eu acho que tudo que é excesso faz mal, né? Porque ela não é enteógena, mas ela é parente do absinto. Entendi, é Então, ela importante. traz alguma Então, tem questão neuro... restrições. Tem, Tem tem. O restrições. excesso... Assim, eu faço os testes, né? Então, Uhum. comigo eu percebi que Bom, vou. dá uma brisa, assim. Era Meu Deus, tô brincando. Mas, assim, é só tomar um pouquinho. Muito gostoso. Sim. Tem um gosto de um chá. Meu Deus, deixa É eu tentar suave, lembrar. não é gosto forte. Não vou conseguir lembrar essa erva, mas é um chá muito gostoso. E assim, não precisa de açúcar, nem adoçante, Não, nada. Muito bom. não. E fora essa medicina maravilhosa aqui,
você trabalha também com a medicina do cacau. Sim. A medicina do cacau, inclusive, pode colocar aqui, por favor, para a gente poder conversar, né, um pouquinho, para as pessoas entenderem o que que é o cacau. Olha, eu trouxe o fruto. Pode pôr mais para cá, assim, um Aqui? pouquinho. Isso. Eu trouxe o fruto do cacau até um aberto aqui, ó. Aqui, nossa. Eu fui uma vez para Colômbia para Eu dar um trouxe congresso. o cacau à barra. E eu fui conhecer, né, sobre o cacau. Eu queria aprender a fazer a medicina do cacau. Fui lá, fui lá achando que, né, era uma coisa fácil, né? Eu tava de chinelo, porque eu já tinha feito o congresso, a parte, Nossa, né? demora dias pra ficar pronto. E aí eu fui de chinelinho, toda turista, né? Quando eu vi, o cara falou assim, vocês não... Tava eu e meu marido, vocês não estão prontos, né, pra, né, subir na montanha? Montanha? Eu falei, não, a gente veio conhecer a medicina do cacau, assim, passeando. 2 horas de montanha, assim, de chinelo. Coitado, do meu marido, ele queria me matar a cada momento, assim, ele sentava, respirava, olhava pra minha cara e falava assim, meu Deus, o que que eu tô fazendo aqui? Mas valeu a pena, porque nós conhecemos o pé do cacau, o fruto do cacau, a parte de fazer, lógico, teve partes que a gente passou, né, porque ele já levou pronto, por causa dessa espera, o moer o cacau, o consagrar o cacau, comer o chocolate 100% do cacau. Foi uma experiência fantástica numa vista assim linda lá na Colômbia. Foi lindo, lindo, Eu lindo, falo lindo. que o cacau ele é a medicina do coração, né? Nossa, Porque, e ele é lindo esse fruto, né? Comer um fica sim, lindo. e tanto na E parte, vira esse chocolate sim, 100%, né? sim, Uhum. tanto na parte física mesmo, ela é vasodilatadora, então pessoas que são cardíacas têm que tomar cuidado para tomar. Gestantes também, então, né? Sim, sim. Mas ela trabalha o chakra cardíaco, né? Então ela É é isso que eu quero aquela entender. medicina amorosa. Então, geralmente no sagrado feminino, eu trabalho com o cacau ou com a Uhum. jurema. A jurema eu não trouxe a bebida, eu trouxe o casco. Pode mostrar aqui pra gente, Em por casa é favor. assim, eu tenho um monte de potinho, parece aquelas coisas de filme, Aham. com várias ervas, aquela bem coisa de bruxa mesmo, que é esse casco aqui, ó. Que é Sim. uma bebida, a jurema, ela também não é, Vou deixar ela aqui assim. ela não é enteógena também. Não, na verdade, ela é enteógena, mas ela não traz expansão, ela traz conexão igual o cacau. Entendi. E o cacau, também vou pedir pra você colocar aqui, por favor. Esse é o cacau 100%, né? Qual a diferença, enquanto você vai colocando pra gente poder entender, qual a diferença do cacau ritualístico com o cacau que as pessoas consomem na sua residência? Então, o cacau ritualístico, ele é 100% cacau, ele não tem adição de açúcar, de leite, de nada, é só o cacau. E assim, a gente tem que tomar cuidado, eu fiz ele com leite de aveia não industrializado, eu que fiz o leite de aveia. Uhum. Porque o ritualístico, a gente tem que evitar qualquer coisa industrializada para não contaminar essa bebida. Diz a história, assim, a lenda, que os astecas e os maias usavam o cacau como se fosse ouro. Era tão sagrado para eles que, assim, só os nobres que tinham acesso. Caramba, que história legal. E assim, o cacau, ele vai trabalhar a nossa conexão cardíaca, você falou. Sim, Então, cardíaco, quem, quem passa, por exemplo, por uma depressão, ajuda. Ajuda. E a pessoa pode continuar com seus Sim, medicamentos, não não altera. tem interação. Mas Tá. tem a questão também, assim, da dosagem, né? Sim, um exemplo, uma dosagem dessa para menos, ok. Sim, Não tem sim. problema. E a pessoa que de repente, assim, porque quando a gente fala de ansiedade, a gente sabe que o coração acelera. Alguns médicos falam assim: olha, diminui a cafeína, diminui a parte de chocolate e glicose. Então, é indicado para alguns tipos de ansiedade também a medicina do cacau para dar uma baixada. Sim, mas dependendo do nível que a pessoa tem de ansiedade. Tá, por isso que é importante as pessoas quando vão procurar tanto o seu espaço quanto outro Sim, a espaço, anamnese. A anamnese. gente tem anamnese. Legal, para você poder entender É como que a pessoa o está. momento da pessoa, porque tem pessoa que não é indicada. Que nem a semana passada, uma das irmãs não era o Importante. cacau, era a jurema, que também. Todas as medicinas têm as contraindicações. Isso Então, é muito importante a gente ela não saber. podia consagrar a jurema. Vou deixar aqui assim pra gente daqui a pouco. Então a gente foi e conversou. Quentinho. Mas todas as medicinas. Mas para mim, assim, para a questão de depressão mesmo, é o cacau. Perfeito. E as pessoas que estão passando por um luto, como você já passou na sua vida, essas medicinas, pensando na jurema, que você também trabalha, no chá de artemisia, na medicina sagrada do cacau, ajuda também a passar por um luto? Porque às vezes a pessoa tá passando por um luto, não
de um ex-marido, né, no caso. Pode ser uma perda de uma mãe, de um filho. Ajuda, porque essas medicinas, elas trazem a gente para a presença, né? Então, no meu caso, eu vou me dar de exemplo. Eu passei por um luto recentemente, né? Era uma amiga e a medicina do cacau, ela me ajudou a extravasar. Porque a gente tem mania de a gente guardar. Só que quando a gente guarda, o sentimento ele tá ali, ele só tá escondido. Uma hora ele vai sair para fora. Sim. Então, ajudou a extravasar. Então, assim, às vezes você segura as emoções e os homens também consagram cacau, né? Sim, Não é, a sim. gente tá falando hoje de sagrado feminino, Sim, é mas uma são medicina para medicinas todos. para Para todos. todos. Sem classe social, parte sexual, opções sexuais, não, A para todos. Artemisia, eu faço uma aspas, ela é mais feminina porque ela traz a questão da intuição. Porque o homem é aquela coisa da caça, da ação. E a mulher é a coisa da intuição. Que a gente, conforme foi passando os anos, a gente foi perdendo. Nessa coisa da mulher ter que trabalhar, da mulher estar ali competindo com o homem. Então, a mulher foi perdendo. Então, a Artemisia, ela ajuda a gente a ter esse resgate da nossa essência feminina. Perfeito. Bom, vamos então consagrar nosso cacau. A gente coloca sempre uma intenção, né? Sim. Acredito que o coração é o melhor lugar pra gente colocar a intenção, porque ali é a parte que a gente vai trabalhar as emoções, o nosso cardíaco, e é tudo que a gente tá falando, E o liberar, o a soltar. medicina do cacau, ela traz a questão da coerência. Porque às vezes a gente vai consagrar uma medicina e Ai, quero uma gostoso. a gente pede, eu quero que me ajude a encontrar um amor. Eu quero. Mas aí a pessoa vai consagrar um cacau, mas tá de olho num homem casado. Tipo, e a medicina, ela traz a questão da coerência. Opa, a gente tem que andar em linha reta, sabe? Sabe o que eu penso, Paty? Pensando no que você acabou de me dizer, eu acho que se uma medicina dessa aqui é o chocolate 100% que vem da natureza, né? Sim, Quando a gente tá colocando para dentro, nós temos que pedir algo pra gente. sim. Né? Liberar uma emoção, trazer uma aceitação, porque a aceitação é a chave de várias situações que a gente vem passando nos dias atuais. Trabalhar uma autoestima, uma valorização do que você se vê, do que quem você é, porque nós estamos fazendo assim, ó, dentro. Acredito que Sim, esse é o todas mais as medicinas importante. é pra gente olhar pra dentro, não pra fora. Porque a resposta pra tudo tá dentro da gente, não tá fora. Muito bom. É a primeira vez que eu faço com leite. Então, primeira vez também, porque eu já consagrei, né, o cacau, mas só com a água e o cacau puro. Então, pra mim é a primeira vez e muito Eu bom. falei, eu queria que ficasse mais encorpado. Aí eu falei, eu vou fazer com leite de aveia. Muito gostoso mesmo. E assim, é uma sensação acolhedora, né? Sim. Eu falo que o cacau, lógico, gente, eu vou avisando pra vocês, não vão achando que a medicina do cacau, chocolate 100% puro, né? Ele é docinho, não é docinho, ele é Eu amargo. coloquei um pouquinho de açúcar de coco. Uhum. Mas quando a gente pega realmente aquele 100% ali da barra, ele é um pouco amargo. Porém, eu costumo falar assim, a vida às vezes ela é amarga em algumas situações. O que a gente pode fazer pra adoçar ela? Adoçar aqui nos nossos pensamentos, adoçar nos nossos sentimentos, né? O que a gente pode adoçar? Nós temos que tratar o nosso lado amoroso de uma maneira bonita, né? Quanto tempo que a gente não se abraça? Há quanto tempo a gente não para na correria, olha no espelho assim? Poxa, olha como eu sou linda. As pessoas na correria costumam falar: Nossa, olha, eu tô com ruga. Olha meu cabelo, que horror. A gente se aceitar do jeito que a gente é. Lembra o que eu falei no começo? Uhum. Quem que é a Patrícia? Eu falei, sou sacerdotisa de mim mesma. E é isso, é a Isso. gente ser o nosso templo. Antes da gente adorar qualquer Deus, a gente tem que se adorar. Porque Deus faz parte da gente, da nossa essência. Isso É a gente mesmo. se amar do jeito com os defeitos. Eu engordei 8 quilos em 2 meses agora. Eu parei de fumar. Uhum. Então, tô numa abstinência que tá difícil. As medicinas estão me ajudando Isso bastante. também é um sagrado feminino. Sim, Né? O saber que você tem algo que te ajudou num momento específico, que era o sim, cigarro, mas que agora não faz mais parte da sua vida, só que tem a parte química do seu organismo, que é sim. essa que você tá trabalhando aqui agora. E assim, eu falei, eu engordei. E eu vou me amar mesmo que eu engordei. E tá tudo bem. E assim, você comentou também, Paty, da parte da vaporização, né? Sim. Queria que você explicasse um pouco para as pessoas que estão nos assistindo como que é feita a vaporização, os benefícios e o que é uma vaporização. A vaporização do útero também é uma prática ancestral onde as curandeiras usavam as ervas
que nem se fosse uma inalação. Hoje a gente tem os banquinhos com furinho no meio que ajuda, Uhum. né? Mas assim, tinha que ficar quase de cócoras, com a saia assim tampando, com aquele vapor no ventre, que é o nosso chakra básico, né? Então era para trazer impulsionamento, limpeza, limpar traumas. Hoje, o que eu pesquisei, né? Que eu li bastante, pesquisar bastante. Uhum. Hoje, o que as mulheradas usam é para justamente, às vezes, o mau uso que a gente teve das nossas partes íntimas, né? Tipo de parceiro, Uma limpeza, uma purificação tipo, que a gente de energias. eu separei lá, o outro faleceu. Mas fica, nossa, meu, eu não acredito que eu dormi com aquele homem. E a gente, Uhum. sem querer, tem um laço energético. Então, ajuda até a limpar esse tipo de Porque a energia. gente fala da mente, mas mente, corpo, espírito é uma coisa só. Sim, sim. Tá. Então, ajuda nessa questões de limpeza E vou energética. te dar um exemplo. De repente, a pessoa teve uma rejeição de uma mãe ou de um pai, ou escutou do tipo, ah, eu não queria que você viesse, porque eu já tenho 3 Ajuda, filhos. Sabe, nasci ajuda. com rejeição? Sim, Ajuda. ajuda, ajuda. É como se fosse uma limpeza dessa Sim, conexão de mãe e filho. e acaba a vaporização, igual qualquer ritual, qualquer medicina, o ritual verdadeiro começa depois. A gente fez no Uhum. domingo, e assim, ontem mesmo teve uma irmã que foi e mandou mensagem, falou, nossa, Paty, eu tô sentindo isso essa semana, eu nunca senti isso em relação à minha mãe. Eu falei, é a vaporização. E sentiu o quê? Uma amorosidade ou um Não, é a questão, afastamento? não é um afastamento, mas era como ela rompeu um véu. Coisa que a mãe fazia, ela não enxergava, ela começou a perceber, a questão de manipulação, essas coisas. Perfeito. Bom, primeiramente, gratidão por trazer essas medicinas maravilhosas da natureza, né? Tudo que a gente tem acesso ao nosso jardim, ao jardim que Deus deixou pra gente, né? Essa Sim. natureza é incrível. E assim, para fazer esse fechamento, qual o recado que você tem para falar para todas as mulheres que precisam trazer o sagrado, resgatar o sagrado feminino delas? Porque você conseguiu resgatar o seu lindamente, né? Qual o recado que você daria para as mulheres agora, resgatar o delas? Seja com medicinas ou sem medicinas, entendeu? O recado Primeira que você coisa, sentir. primeira coisa é se amar e não deixar ninguém, nada, nem ninguém fazer você não acreditar que você consegue. Porque a gente só descobre a força que a gente tem quando a gente precisa usar. Mas a gente pode evitar precisar usar essa força. Então a gente tem que acreditar na nossa essência. Se a gente sabe quem a gente é de verdade, a gente não deixa ninguém esconder isso da gente. E é o que acontece, a gente fica tão presa no que o outro fala que a gente esquece. A gente não esquecer quem a gente é. Nós não somos aquilo que estão falando, nós somos aquilo que nós Sim, sentimos, o que nós somos aquilo que a gente vê. sim. É a gente não deixar Perfeito. ninguém, nada nem ninguém, fazer a gente esquecer quem a gente é de verdade. E olha, e que história linda de superação, de amor próprio, de sagrado feminino, que o sagrado feminino você trouxe dentro de você, suas raízes, suas forças, e você leva hoje para o seu espaço. Como que chama o seu espaço? Luz de Tupã. Vou deixar aqui embaixo o Instagram também para as pessoas depois acessarem o seu espaço e entenderem melhor, conversando com você sobre cada medicina, cada trabalho riquíssimo que você realiza com as mulheres e principalmente compreenderem como elas podem se libertar de dores que estão passando, incômodos que estão passando, ou até mesmo trazer uma compreensão de quem são elas. Porque esse é o trabalho que você faz. Tô Sim, certa? tá certo. Gratidão pelo seu tempo, Eu que pela sua agradeço. presença. E nós encerramos aqui hoje mais um podcast Koga TV. Não se esqueçam de se inscreverem aqui no canal, deixarem seus comentários. Patrícia com certeza vai responder para vocês junto comigo. E até uma próxima.